Fala, turma, tudo bem? Passando aqui para falar sobre esse tema DRE e DFC. É um tema que eu bato muito nessa tecla aqui com meus clientes, com meus amigos, falando sobre gestão, falando sobre gestão financeira principalmente. É um tema que a primeira pergunta que eu faço, na verdade, é essa: é se ele tem um plano de contas bem definido e se esse plano de contas está dentro de uma DRE e uma DFC. Porque é a partir daí que a gente começa a analisar realmente a saúde financeira da empresa. A gente não consegue analisar se a gente não tiver os números e se eles não estiverem numa estrutura que seja possível analisar. Certo, Gustavo? E o que é a DRE e o que é a DFC? Bom, é uma nomenclatura, é um pouco técnico, mas eu vou tentar exemplificar aqui para vocês de uma forma que fique o menos complexo possível. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, né? E aí, Gustavo, o que é a demonstração do resultado do exercício? Tudo que você vendeu e que comprou dentro de um mês de janeiro, ele vai ser lançado no mês de janeiro, independente se você pagou ou não por ele, ou se você também recebeu ou não por ele. Já na DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, só vai entrar dentro dela, de fato, o que entrou e o que saiu da empresa. É o fluxo de caixa real. Então, assim, eles vão ter a mesma estrutura de análise, porém você vai saber o que é caixa e o que é que de fato é a operação da empresa. Um exemplo, claro. Gustavo, eu vendi 100 mil, meu faturamento em janeiro foi 100 mil, porém eu vendo parcelado em 4 vezes, certo? Então, na sua DRE, os 100 mil vai entrar em janeiro. Você vendeu em janeiro 100 mil, porém na sua DFC, no fluxo de caixa, esse dinheiro vai entrar parcelado. Então, em janeiro, a sua DFC vai ter de faturamento 250 mil, que foi o que de fato entrou no seu caixa. E nos outros meses, 250 mil. Gustavo, então em fevereiro, o que é que vai acontecer? Em fevereiro, se você não vender nada, a sua DRE vai ter zero, porém a sua DFC, que é o fluxo de caixa, vai ter uma entrada de 250 mil de uma venda que você fez em janeiro. Isso também serve para as compras. Se você comprou, por exemplo, um computador parcelado em 10 vezes, ele vai entrar na DRE como se você tivesse comprado nesse mês de janeiro R$ 2.000. Ele vai entrar no resultado do exercício. Porém, você parcelou em 10 vezes. Então vai ficar, em cada mês vai ter uma saída, né, no valor referente que você vai desembolsar de R$ 200. Gustavo, qual é a importância de analisar uma com a outra, de bater? É porque muitas vezes você está vendendo bem, porém sua empresa não gera caixa. Eu acredito que muitos de vocês passam por isso. Gustavo, eu vendi muito bem esse mês, porém, quando chegou no fim do mês, eu não consegui pagar a minha contabilidade, eu não consegui pagar a minha energia, eu não consegui pagar o aluguel da minha empresa. Por quê? Porque o caixa foi comido. Você provavelmente está vendendo com prazo longo e comprando com prazo curto. Isso se chama o ciclo financeiro, que precisa ser ajustado. Então, assim, é muito importante a gente entender o ciclo financeiro da empresa e tentar ao máximo comprar com um prazo maior e vender com um prazo menor. Isso é ajustável. É muito comum, quando você não gera caixa, acontecer o quê? Eu estou aqui, estou vendendo bem, mas como eu vendo parcelado, eu vou fazer antecipação de cartão. Só que isso vai gerando custo. Você vai pagando taxa, você vai pagando juros sobre isso. Quando você não tem mais o que antecipar de cartão, você vai ao banco, ó, minha empresa vende, fatura bem, porém ela não gera caixa. E aí você vai atrás de um capital de giro. Isso é muito complicado porque se você não ajustar o ciclo financeiro, vai acontecer que com o tempo esse capital de giro vai ser todo comido novamente. Então é muito importante isso, tá bom? Não sei se eu fui tão claro, porém se ficar dúvida, fala comigo aí que a gente vai bater nesse papo e a gente se ajuda, tá bom? Um abraço.